Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso 19º podcast. Lembrando aos irmãos que nós estamos num projeto de leitura épica da Bíblia em ordem cronológica, um projeto da nossa Igreja Batista Central aqui em Santo André. Esse projeto da leitura bíblica é liderado pelo pastor Edmar e a nossa igreja é liderada pelo nosso pastor Hamilton Carlos Cabral. Nessa manhã nós vamos falar sobre o livro de Provérbios e comigo aqui estão, já vão se apresentar aqui, o Cadu e também o Leandro, que estão aqui conosco, e na técnica está aqui o Pedro e também o Rafael, que estão nos ajudando aqui nessa oportunidade. Vamos lá, Cadu, fala um pouco aí sobre a sua percepção do livro de Provérbios e qual é a sua pretensão para hoje, qual é a sua expectativa para esse podcast. Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo, né? O livro de Provérbios é um livro prático, né? A nossa expectativa em relação ao livro de Provérbios, ela é grande, viu, irmãos? Por quê? Provérbios, ele é um livro cujas orientações dele são muito no sentido de, olha, tome cuidado em relação a determinar, não faça isso, tome cuidado em relação àquilo. Então ele dá várias orientações para que a gente não pratique determinados atos. E é um livro prático, porque ele se aplica primeiramente em inúmeras situações que vão desde uma questão de uma preparação simples de uma atividade dentro do ambiente doméstico, né, até mesmo a algo que pode ou não ser feito dentro do ambiente corporativo. Sim. E também ele é um livro que ele é aplicado a um grupo extremamente diversificado, heterogêneo, porque ele se aplica tanto para aquele que é casado, para aquele que é solteiro, ele se aplica para aquele que é empresário, para aquele que é o trabalhador, ele se aplica para aquele que é jovem, para a criança, para aquele que é mais idoso, para o homem, para a mulher, então para as pessoas em diferentes contextos, diferentes situações, né? É isso que é até uma característica inicial que se destaca, né? Quando a gente vai estudar Provérbios, e a gente vai falar bastante sobre isso, muitas pessoas, muitos estudiosos, né, eles dizem o quê? Que Provérbios, na verdade, seria, uma cópia de alguns manuscritos que já existiam antigamente, naquela época, né? E existem inúmeros provérbios que são, quem sabe, parecidos com esses que estão na Bíblia. Mas qual é a diferença entre aqueles provérbios que estão nesses livros aí e os provérbios que nós temos aqui na Bíblia? A diferença é uma só. Esse aqui foi inspirado por Deus. Por ser inspirado por Deus, ele não perde a sua atualidade, né? Ele é atual, e também a sua aplicabilidade, né, cara? É isso mesmo. Leandro, bom, irmãos, o Leandro está inaugurando aqui a sua jornada conosco nos podcasts, né? Leandro, se apresenta um pouco para os nossos irmãos, talvez nem todos te conheçam. Se apresenta aí, quanto tempo você está na IBC? Fala para nós aí como que é o Leandro, como que é a sua jornada conosco e qual a sua expectativa para hoje. Bom dia a todos, a graça e a paz. Bom, eu estou na Igreja Batista Central já há uns 17 anos, para 18 anos já. E Deus acho que me conduziu para esse lugar, né? Eu venho de uma igreja pentecostal, né? Então, no começo, eu acredito que foi bem um choque, né? De realidade, né? De você ver uma igreja avivada. Sim. E aí você vem para uma igreja que é totalmente centrada na palavra, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Porque ela te leva você realmente a mergulhar dentro da palavra, né? Buscar o conhecimento, o crescimento espiritual.
E é muito daquilo que a gente estava comentando antes de começar, né? Acho que a vida do cristão ela tem que estar em constante movimento, né? Buscando sempre um crescimento espiritual para que a gente possa evoluir também, né? E é isso. Legal. Seja bem-vindo, né? Obrigado. A gente vai falar um pouco sobre esse livro, né? Antes de falar nisso, Cadu, eu classifico assim o aprendizado, né, em 3 fases, né? A pessoa aprende com os erros dos outros ou os conselhos dos outros. A pessoa aprende com seus próprios erros ou as pessoas não aprendem, né? Então existem 3 fases no aprendizado, né? E aí eu acho que é um tesouro muito grande quando alguém, considerando um grande sábio como foi Salomão, né, deixa 30, né, lógico que não estava separado em capítulos na época, né, mas deixa para nós 30 capítulos, 31 capítulos na verdade, para que a gente possa se orientar para as coisas da vida, né, e tentar errar menos, né, Cadu, em certas coisas, né. Então, assim, o livro de Provérbios é muito rico nesse aspecto. Mas uma coisa que me surpreendeu, até nas suas, né, quando o Cadu mandou material, meus irmãos, o Cadu é o grande, ele é o maestro dessa aula Que é isso, de Provérbios. Glória a Deus. Ele que nos ajudou no material, tanto da aula quanto do podcast. E eu não tinha essa percepção que o livro de Provérbios não foi todo escrito por Salomão. Você pode falar um pouco? Sim, é interessante porque quando a gente lê logo do primeiro capítulo, né, a gente tem a ideia de que parece que Salomão escreveu todo o livro, né? Sim. E isso é fantástico, porque primeiro a gente teria que voltar para 1 Reis, capítulo 4, Kleber, versículo 30 a 34. Eu vou ler rapidamente aqui, diz assim, ó. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etan, mais do que o Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão e eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Ou seja, a gente percebe aqui que, como está lá a gente volta no capítulo 3 de 1 Reis, ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria para ele, sabedoria que fez com que ele escrevesse 3.000 provérbios. Só que esses 3.000 provérbios que ele escreveu, nem todos estão no livro de provérbios, porque tem coisas que sabe que ele escreveu que não era tão sábio assim, né? Mas o que acontece é que ele escreve, né, boa parte dizem alguns estudiosos que tem cerca de 600 a 615, um número mais ou menos assim, de provérbios que foram escritos por Salomão e inseridos aqui no livro de provérbios. Perfeito. A gente pega, por exemplo, o capítulo 1, versículo 1, está lá. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A gente vai no capítulo 10, também no versículo 1, lá diz assim, ó, provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho sensato é a tristeza de sua mãe. Só que a gente vai no capítulo de número 25, versículo 1, lá diz assim, ó, também estes são os provérbios de Salomão que os homens de Ezequias, rei de Israel, transcreveram. Ou algumas versões falam, compilaram. Por quê? Ele escreveu mais de 3.000, irmãos. Então, desses, né, Deus pegou, selecionou, Deus inspirou as pessoas para selecionar aqueles que iam compor o cânon, né? Mas, além desses, tem outros provérbios que não foram escritos por Salomão. Né? Alguns dizem que, eventualmente, quando a gente vai no capítulo de número 30, versículo 1, diz assim, ó, palavras de Agur, filho de Jaque. Aí, capítulo 31, versículo 1, palavras do rei Lemuel. Eles dizem, na realidade, que esses dois personagens que estão aqui seriam, na verdade, apelidos, ou, né, digamos assim, algumas, não vamos usar a expressão alcunha, né, mas é como se fossem apelidos que eram dados, né, um pseudônimo que era atribuído a Salomão, mas, na realidade, quando a gente vai, os estudiosos modernos têm analisado que, na verdade, não era Salomão mesmo que escreveu. Okay. Mas foram provérbios de quem escreveu foram outras pessoas de outras nações e isso Deus foi inspirado para que compusesse o livro de provérbios. Então, e tudo isso para quê, Kleber? Com um propósito, Leandro, para Deus mostrar, né, que a aplicação do livro de provérbios não é só uma compilação de conhecimento judaico, né? Mas na verdade são conselhos que ultrapassam as próprias fronteiras, né? Além da questão do tempo. Sim.
fica para a vida também, né? Exatamente. São lições de vida, né? E assim, eu sei que, é lógico que a gente for avaliar aqui, né, Leandro? Cada um de nós tem na memória um versículo de Provérbios, né? Eu tenho alguns deles, assim, que eu aprendi desde de criança. O Leandro também já veio para a igreja desde criança, ou Leandro, não? Eu comecei desde... Acho que eu ia muito com a minha mãe, né? Minha mãe, acho que tinha uns 4, 5 anos, minha mãe se converteu, ela começou a me levar para a igreja, né? Então já está doutrinado já desde criança. Não, mas teve um período que eu fui meio rebelde, acabei me afastando. Não segui tantos provérbios, né? Não segui tantos provérbios, assim. Mas olha só, eu tenho um provérbio, até coloquei aqui na nossa pauta de hoje, né? Esse que eu gosto muito, né? Que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Tá lá em Provérbios 4:23. Então me parece assim que Provérbios cuida bastante da questão dos sentimentos, né? Assim, da raiva, de uma série de coisas, né? Que de fato são as coisas do coração. Eu queria assim que vocês falassem um pouco, assim, se vocês têm algum outro provérbio que marca vocês e como que a gente pode depois entender esse provérbio que nós citamos aqui, como que vocês entendem isso? Sim, Kleber, até apenas fazendo um adendo ao que eu estava comentando, né, abrindo um parênteses antes de responder essa pergunta que você fez aí. É interessante quando a gente fala de provérbios, né, da estrutura, tem 31 capítulos basicamente, né? Então, se você começar a pegar um mês de agosto que tem 31 dias, né, se não estiver enganado, né? Isso. Tem 31 dias, dá para você ler um por dia, você lê o livro todo, né? Verdade. E dentro desses tem vários tipos de provérbio, porque às vezes o pessoal entende que provérbio, para nós, parece que é um ditado popular, né? Só que existem vários tipos de provérbios. Você pega na Bíblia, por exemplo, pelo menos 4 tipos. Tem aqueles provérbios históricos, que são aqueles em que descrevem, por exemplo, acontecimentos do passado, né, que acabaram se tornando, viraram vulgo popular. Por exemplo, imagina aquela situação de Saul, por exemplo, lá atrás, quando ele falou assim, Davi matou 1 milhar e Saul matou 1 milhar e Davi matou milhares, né? Dezenas de milhares. Exatamente, assim, né? Virou um ditado popular, né? Mas em Provérbios geralmente não tem esse tipo de provérbio. Existe outro também, naquele que está Saul entre os profetas, alguma coisa assim, né? Isso, são os ditados que vão criando. Né? Alguns são, vamos dizer assim, provérbios históricos, né? E aqui no livro basicamente não tem, mas tem aqueles que são metafóricos, né? Provérbios metafóricos, que são aqueles que nós realmente podemos chamar de provérbios propriamente dito. Alguns que são enigmas, né? Que a gente pega, por exemplo, no capítulo 30 de Provérbios tem bastante, né? Sim. Sobre isso. A gente pega aqueles provérbios parabólicos, né? Que são aqueles que se apresentam em forma de alegoria, né? No próprio livro. E a gente tem também, né? Um exemplo desse é a própria sabedoria, né? Quando a gente começa a ler o capítulo 1º e 2º, a sabedoria, ela parece ser uma mulher, ela se veste como uma mulher jovem, sim, né? Ela quer, então... E outros provérbios que são aqueles provérbios chamados didáticos, né? Que eles são provérbios que são informações e instruções, né? Quanto à questão da conduta da pessoa, né? Perfeito. Acho que a maioria deles é assim. A maioria deles, basicamente, é assim, né? Mas dentre os versículos, voltando à sua pergunta, uma coisa... eu gosto muito de provérbios, mas tem o capítulo 1º, versículo 31, se não estiver enganado, versículo 33, diz assim, ó, de provérbios, né? Ele fala assim, ó: mas a quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Ou seja, a sabedoria fala, olha, se você seguir, prestar atenção às minhas orientações, sim, você vai estar protegido e guardado. E assim, esse versículo é um versículo que eu gosto muito. Marca o seu coração. Marca o meu coração. Você, Leandro, tem algum versículo aí que você... É um 33, Provérbios 1, 33. Tem, Provérbios 19, o versículo 20 fala assim, né? Obtenha todo o conselho e a instrução que puder, e você será sábio para o resto da sua vida. E é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. É interessante, né, que quando a gente olha para esse versículo, não sei vocês, mas obtenha todo o conselho e a instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Então, assim, é buscar a revelação de Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida, né? Então, assim, Deus, Ele nos criou, então Ele já estabeleceu esse plano. Então, se nós queremos ter uma vida próspera, né, e ter uma vida eficaz, que nós possamos ter essa submissão e buscar os conselhos dele, né? Sim. Esse entendimento, essa revelação, porque nem tudo a gente sabe, né? E conforme a gente
Tem um comentário na Bíblia que eu estava lendo, vou até ler aqui, que ele fala assim, né? O livro de Salmos é para oração e para uma vida de devoção, porém o livro de Provérbios é para uma vida diária. Sim. Não é verdade? E é interessante que quando a gente vai lá retornando um pouco, lá em Josué, capítulo 1, Deus já dá aqui uma grande instrução para as nossas vidas, né? Sim. Que ele fala assim, deixa eu abrir aqui, Josué, capítulo 1, versículo... Quer ver? Do versículo 8 em diante, né? Relembre continuamente os termos do livro da lei, medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que está escrito, então você prosperará, terá sucesso em tudo que fizer. Então, assim, você vê que Deus ele já dá um conselho para as nossas vidas, né? Se você quer ter uma vida eficaz, se você quer ter uma vida próspera diante do Senhor, né? Que isso também não significa só riqueza, né? É para você se debruçar em cima da palavra, né? Porque Ele é o que tem melhor, é Ele que vai trazer um direcionamento para as nossas vidas. Então, o livro de Provérbios, ele nos instrui a viver essa palavra, né? Sim. E não somente a leitura, mas colocar em prática, né? Mais Porque acho que é o desafio, né? Porque assim, é legal, você citando vários textos bíblicos assim, né? É legal como a Bíblia ela se entrelaça de uma forma maravilhosa, né? Que a gente começa a citar um versículo e de repente você já vê outro, né? O próprio Novo Testamento depois vai ter uma palavra, né? Aquele que ouve minhas palavras e não pratica, né? Eu vou comparar ele, então ele vai fazendo comparações, né? É muito interessante isso. Então, voltando aqui no nosso assunto, eu queria falar sobre essas saídas do coração. Então, assim, me vê vários assuntos que o Cadu elencou, acho que tinha uns 30, né, Cadu? Tem bastante assunto aí. E não vamos conseguir abordar todos eles hoje, mas eu acho que uma das questões do coração está um mal dos nossos dias, que é a ansiedade. Que foi até um assunto que você elencou aí, né? Eu fiz uma pesquisa, o Cadu, e olha só, diz que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. No Brasil, quase 19 milhões de pessoas, que é quase 10% da população. E ele coloca aqui que a ansiedade é um transtorno mental que envolve sentimentos de preocupação, medo e tensão. Então, Cadu, uma coisa que a gente estava falando, né, que você citou, acho que num bate-papo nosso, as redes sociais é um fator, né, que hoje influencia bastante as pessoas ficarem ansiosas, né, pelo que elas veem, né? O que você e o Leandro veem um pouco disso das redes sociais? As redes sociais, principalmente o Instagram, né, ele é uma rede que eu entendo assim, né, respeito a opinião em contrário, mas ela foi o conceito, a ideia dela parece que é criar ansiedades. Porque, na verdade, você, como tá lá em Provérbios capítulo 27 e 20, né? Eles vão criando coisas para você ver. Então, por exemplo, você comprou um carro, você nem pagou a primeira parcela, basicamente você já olha, esse aqui é o novo, você tem que ter isso para poder ser feliz, ser realizado, uma roupa, um calçado, né? O algoritmo parece que às vezes ele lê a nossa mente, né? Não é assim? Então, ele vai criando um monte de coisas que você, na verdade, para ser feliz, você tem que, de fato, ter essas coisas, né? O Provérbios 27, 20 diz assim, ó, e os olhos do homem nunca se satisfazem, né? E o contexto aqui, quando fala, o início o inferno e a perdição nunca se fartam, né? Quer dizer, é uma ambição. É pecado ter ambição? Não é pecado ter um desejo de alguma coisa, mas o desejo extremado, sem controle, desmedido, aí sim. E o contexto aqui é esse, é justamente essas ansiedades que vão sendo criadas no nosso coração constante, continuamente, né? E Provérbios, ele dá umas orientações, né, Leandro? Sim. É que assim, né? Acho que o que gera mais ansiedade assim nas pessoas é a comparação. É verdade. Né? De você olhar muito para o lado e não focar os olhos em você, né? Naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque nem tudo que aquela pessoa tem significa que Deus tem para você. Sim, é verdade. Né? Então isso também gera uma ansiedade, né? E isso acaba atrapalhando também. Eu acho que as redes sociais, ela tem um lado positivo, sim, né? Mas eu também creio que ela tem um lado negativo, né? Que é que nem o Cadu estava falando, né? De você querer desejar outras coisas, né? E também eu acho que rouba muito seu tempo, né? Com certeza. Daquilo que Deus tem para você, né? De você estar dedicando a sua vida ali para Deus. Isso acaba também gerando uma ansiedade sobre a sua vida, né? E pode completar, Leandro, que ouvindo você aqui, veio um insight legal aqui dentro do que você está comentando. Sim. E
que eu tava falando, né, de ela trazer, né, de roubar o seu tempo, assim, né? Mas eu... Nossa, eu ia falar agora, perdi ali o raciocínio. Entra aí que depois Dentro do que você estava comentando, porque a rede social, ela cria essa questão, Kleber, da comparação, né? E aí Provérbios fala que os olhos nunca se fartam. Exato. Dentro disso, quando a pessoa começa a perder, às vezes, a capacidade de saber entre aquilo que é um simples desejo e aquilo se torna, na verdade, uma inveja. Eu quero ter aquilo, né? E etc. E Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, ele fala sobre isso. Ele diz, ó, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Sim. Ou seja, às vezes as pessoas nessa rede social de querer, às vezes, ter aquilo que o outro tem, fazer o que o outro faz, né, Leandro? Sim. O que acaba acontecendo? Ela começa a sentir mal pelo bem-estar que o outro tem, que é a inveja, basicamente falando. E Provérbios, ele bate bem nessa questão, porque a gente tem que tomar cuidado em relação a esses meios de tentação que são criados, porque o homem ele é tentado por aquilo que ele vê, ele é tentado pela sua própria concupiscência da carne, pela a concupiscência, a soberba da vida, né? A questão do que ele, a capacidade econômica dele, o que ele pode ou não fazer. E dentro do contexto de Provérbios aqui, a exortação é assim, ó, tome cuidado, às vezes, com aquilo que eventualmente pode gerar ansiedade para você. Sim, não é? verdade. Mas o Cadu, até a gente colocou aqui, né? No nosso papel aqui, diz que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Mas se você for analisar, as pessoas estão insatisfeitas com tudo hoje. As pessoas estão insatisfeitas com a família, as pessoas estão insatisfeitas com a vida de casado, as pessoas estão insatisfeitas com a igreja, as pessoas estão insatisfeitas com tudo. Por quê? É isso que o próprio Leandro falou, né? As pessoas elas vão criando um modelo que as redes sociais vai criando no nosso coração, né? Por isso que o sábio Salomão ele fala para a gente tomar cuidado com, né, guardar o coração dessas coisas. Porque você vai criando uma imagem de que o mundo das outras pessoas é o mundo ideal. Então as pessoas estão felizes, as pessoas ganham muito, as pessoas têm carro novo, as pessoas viajam 5 vezes por ano. E não é uma verdade, né? Exato. Mas esse negócio vai formando essas imagens, vão se formando no nosso coração. E você cria, aí a sua vida para você já não serve. Exatamente. E o interessante, assim, se a gente parar, assim, fazendo uma análise rápida, né, desse Provérbios 12:25, né, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra, né. É claro, assim, que a gente está se pegando aos fatores externos, né, de você querer ter aquisições, né, de objetos, produtos, enfim, bens materiais. Mas acho que a gente também esquece da nossa vida espiritual, né? Porque isso também gera uma ansiedade e isso acaba roubando até o nosso foco, né? Porque ele fala no final, né? Uma boa palavra alegra o coração. Sim. E qual é essa boa palavra, né? A palavra que Deus tem para sua vida, o plano que Ele tem para sua vida, né? Porque quando você traz um alinhamento para sua vida, né? De você buscar a direção, qual o seu chamado, qual o propósito que Deus tem para sua vida, isso acho que acaba trazendo um consolo para o seu coração, um conforto, né? É verdade. Porque aí você vai começar a trilhar aquilo que Deus está sonhando para você. Jeremias 29:11 diz, né, que os planos do Senhor eles são planos bons, planos de paz e não de mal, né? Então acho que a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? Então quando a gente e hoje a gente está numa época, né, de as pessoas querem consumir algo tudo muito rápido, né? Então isso também acaba atrapalhando as nossas vidas, né? Então, em vez de você desenvolver um tempo, separar um tempo, né? De você buscar um relacionamento. É interessante que o livro de Provérbios, ele se concentra em Deus, né? Porque ele traz um direcionamento ali. É claro que ele traz os ensinos para as nossas vidas, de como você ter uma vida eficaz, mas ele está totalmente centrado em Deus. Porque Deus está te orientando a você seguir aquilo que Ele tem para a sua vida. É verdade. Né? Então, assim, e isso já trabalha no seu caráter, no seu interior. Né? E a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos quebrantando. Então, Provérbios te leva para uma vida de intimidade com Deus. Sim. Isso porque, né, assim, a gente tem que lembrar que o Salomão fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. De fato, né? Ele tem, lógico, várias dicas aí para uma série de coisas. Até a gente não vai abordar aqui hoje, mas vai falar da preguiça, falar um monte de coisa. Mas ele começa, de fato, que o temor do Senhor é o início. Então, ele está, de fato, focado nas coisas de Deus, né? Mas, o Cadu, nós citamos uma coisa aqui, né? Que é a questão do padrão de vida. E Provérbios também trata disso, né? Trata.
Se a gente vai no capítulo 15, hoje eu estava assistindo uma pesquisa, outro dia ouvindo uma pesquisa no rádio, né? Que fala que muitas famílias estão endividadas, né? Que o índice de endividamento está extremamente alto aqui no Brasil. É né? 70% da população ativa. Exatamente. E o que acontece? Se a gente observar, mesmo nós, assim, quem não está extremamente... Todo mundo tem uma conta, né? A pessoa diz assim que para o cidadão latino-americano conseguir alguma coisa, ele tem que entrar com carnê, né? Mas assim, quando a gente começa a observar todas essas questões, a gente percebe que muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não devia. Né? Ou às vezes a gente se comporta de uma forma inadequada. Provérbios no capítulo 15, versículo 16 está descrito assim, ó: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. A gente vai para o capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com a injustiça. Né? Ou seja, ele está ensinando a gente a viver, ter um padrão de vida dentro, às vezes, daquilo que a gente está vivendo dentro da nossa própria realidade. Como a gente falou agora há pouco sobre a questão da ansiedade e da insatisfação, às vezes a gente vive querendo querer viver um padrão de vida que não dá, que não é possível, né? Ou seja, a gente assume muitas dívidas, às vezes porque a gente tem, graças a Deus que a gente tem aqui na igreja, tem um suporte referente a isso, que é o Ministério CRAL, que ajuda na parte de finanças, né? Cursos, né? Para poder ajudar as pessoas a atuarem, a começarem a melhorar a sua vida financeira. Sim. Mas a Bíblia fala que a gente tem que aprender, né? E Paulo até no Novo Testamento ele usa uma expressão que é viver com contentamento. Quer dizer assim, isso não quer dizer que eu vou viver conformado. Puxa, eu só tenho um carrinho aqui, não quer dizer que eu não possa comprar um outro imóvel, fazer uma determinada viagem que eu quero, mas é fazer as coisas de forma planejada, de forma coesa. Então o Provérbios ele orienta relacionado a isso. Para quê? Para que evite, às vezes, a gente entrar em lutas, né? Eu às vezes faço uma distinção entre luta e prova. O que seria provação? Provação são aquelas coisas que às vezes Deus permite que nós passemos para poder fazer com que nós cresçamos. E luta? Luta é aquilo que a gente procura sozinho. É quando a gente vai dar conselho para Deus. Né? A gente se lança lá, a gente sabe que a orientação não é para fazer e a gente faz. Aí depois fica o problema. Então, essa questão dos padrões de vida é uma questão extremamente que a gente percebe às vezes. As pessoas têm um bom salário, têm um padrão, as pessoas estão bem, você percebe que a pessoa podia estar muito bem, tem um bom emprego, tem uma carreira. Aí assim, às vezes a pessoa, infelizmente, a pessoa ainda não conseguiu comprar o imóvel próprio. Ou às vezes ainda está vivendo ainda no aluguel e está sofrendo, né? Eu lido muito com a parte previdenciária e o que a gente percebe, às vezes pessoas já aposentadas, às vezes recebendo menos que o salário mínimo federal, com a cabeça cheia nos consignados e continuando trabalhando com idade de mais de 65 anos de idade, trabalhando, lutando para tentar poder se manter, porque ele não conseguiu, durante a vida dele, por N fatores, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas conseguir nenhum imóvel próprio. Então, e vive na luta, na questão do aluguel. Então, a Bíblia dá muitas orientações quanto a essa questão, né? Principalmente Provérbios aqui. Exato. E é interessante, você falou nessa questão, né, do endividamento, né, da população, tudo. É interessante que Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 43, ele fala assim, né? O Senhor respondeu: servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Eu acho que entra muito princípio, né? Porque nós somos mordomos, né? Então a gente tem que aprender a administrar a nossa vida pessoal primeiro, né? Porque nós somos líderes de nós mesmos. Sim. Então, se a gente não souber administrar a nossa vida, né? Dificilmente o Senhor vai levar o nosso padrão, né? Não só espiritual no conhecimento, mas também o financeiro, né? Então, acho que e Provérbios ensina isso também, né? De a gente ser bom mordomos, né? Sim. De ser aquele servo fiel, de você saber viver com um pouco, né? Com aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Se contentar, né? Que você... O Cadu usou um termo e tem um provérbio aqui bem interessante, está em 21:17, né? Quem ama os prazeres empobrecerá, né? Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá, né? Então, é lógico que o Cadu falou, né? A gente gosta de viajar, gosta de comprar coisas legais, ter roupa boa, esse negócio e tal. E não é pecado nenhum fazer isso. Exatamente. Não é pecado, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Nós estamos fazendo apologia a pobreza, nós vamos entrar nisso, na questão da riqueza já. Mas
Mas tem que ser comedido, né? Exato. Sim. Tem que ser comedido. Então, uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo, se ela pegar, já é quanto? 1.400 e pouco, né? R$ 1.412. Ela pegar esse dinheiro todo e gastar vai lá numa agência de viagem e compra um pacote para pagar R$ 1.200 por mês, né? Vai para Disney, vai para Cancún, né? Ela vai ter que comer com R$ 200, né? Quando ela voltar de viagem, né? Então, eu acho que são essas advertências, né, que o livro de Provérbios traz para nós, que não é para a gente abandonar algumas coisas, mas para a gente tomar cuidado de fato onde nós estamos colocando o coração nas coisas, né? Porque o descanso também faz parte, né? Deus Sim, ensina, acho né, que a questão sim. de você ter esse descanso, né, ter esse repouso, né? Exato. E não é errado você desfrutar daquilo que Deus tem para sua Sim, vida, sim. mas acho que é buscar o equilíbrio, né? Exato, É o caminho exato. do meio, isso é o correto mesmo. E aí a gente vai chegando, né? A gente já falou de ansiedade, já falamos de uma série de coisas, de insatisfação, né? Das redes sociais. E assim, e uma coisa que mexe muito com o homem, né? Dentro de tudo isso é a riqueza, né? A gente estava falando isso agora, né? Do dinheiro e tal. Eu venho né? Eu também fui pentecostal durante muitos anos, né? Eu assisto como que o mundo pentecostal se comportou nos últimos anos, mas muitas igrejas, não quero dizer todas elas, que eu não conheci todas elas, mas muitas igrejas faziam apologia à pobreza. Lá quando Jesus falava, né, olha, os pobres sempre estarão com vocês, né? Exatamente, bem-aventurados os pobres, bem, assim, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um camelo. Então a igreja foi fazendo apologia muitos anos atrás, 30 anos atrás, talvez o Pedro e o Rafael, né, nem estavam vivos nessa época, mas dava a impressão que quem era rico estava fora dos planos, né, de Deus. Uma coisa horrível. E a pessoa que era pobre, essa sim, era uma pessoa de Deus, porque ela não se preocupava com a riqueza nessa terra, estava só preocupada com a riqueza lá no pós-morte, né? Uhum. Mas e depois assim as igrejas foram entendendo que de fato a riqueza não é um castigo, né? Uhum. É uma bênção de Deus. E agora as pessoas então já passaram por uma outra fase. Tem igrejas que acham que se você não é rico, você é amaldiçoado. Exatamente. Vai aos extremos, né? Vai aos extremos. Então você vê como que as coisas mudam em menos de uma geração. Esses conceitos. Mas o livro de Provérbios também traz boas indicações para a gente, né, Cadu? Traz. Lendo sobre a riqueza, né? O livro traz. Você pega, por exemplo, o capítulo de número 10, versículo 22, ele fala que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, né? Sim. Você vai no capítulo 13, versículo 11, ele fala que ele ensina como conseguir riqueza. Ele fala assim, ó, a riqueza, capítulo 13, versículo 11, a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta, pouco a pouco terá aumento. Ou seja, ele ensina como você fazer o que nós falamos agora há pouco. A Bíblia é o que a gente mais vê hoje no contexto pentecostal, no contexto cristão em geral, né? Vamos dizer assim, no mercado evangélico, né? É que as pessoas têm pegado, as pessoas pegam, principalmente os coaches, eles pegam o livro de Provérbios para trazer uma revelação nova das coisas, né? Aí traz conselhos e até quem não é cristão também tem pego o livro de Provérbios para poder ensinar muitas coisas sobre finanças e outras coisas, como se fossem coisas assim, olha, novo, extraordinárias, porque a Bíblia sempre é novo, se renova cada dia a palavra do Senhor, mas tá aqui, tá escrito, veja, ele tá ensinando você, ó, toma cuidado a como acumular essas riquezas. Exatamente. Olha o caminho que você vai ter para poder adquirir isso, a forma como você vai adquirir. E é engraçado que isso que você está falando, Cadu, eu vi numa pregação, né? E você vê muita gente gastando dinheiro, investindo dinheiro com coach, com autoajuda, nada contra, né? Criptomoeda. Só que você tem a Bíblia de graça que te ensina isso, né? Sim. Então a gente acaba fugindo um pouco, né, da realidade, né? Deixa eu voltar para a palavra, né? Porque Deus abençoa, Deus tem riqueza para as nossas vidas, né? Só que um outro ponto também eu creio assim que Deus tem riqueza para as nossas vidas, mas acho que o ponto fundamental é para que você quer. Essa é uma questão. Né? Porque eu vi isso numa pregação, né? Quando Deus ele traz uma riqueza para a sua vida, né? E não sei, pode citar o nome de pregador? Tem problema? Sim, não. Tem problema. Eu lembro que eu estava assistindo um podcast do Luciano Subirá e ele me chamou muita atenção, né? Porque ele estava contando nesse vídeo, né? A questão assim que Deus tem abençoado muito a vida dele, né? E ele estava sempre abençoando a vida das pessoas, né? Mas eu lembro que ele comentou no vídeo, né? Que Deus começou a ministrar no coração dele, né?
trazendo esse ensinamento, de que parecia que ele estava querendo ser mais justo do que Deus, né? Ok. E aí Deus trouxe esse conhecimento para ele, né? De todo o dinheiro que entra para sua vida, você perguntar para Deus: esse recurso financeiro é para mim, é para o meu uso ou é para abençoar a vida de outras pessoas? Né? Porque uma das coisas que eu creio assim, que eu vi nessa pregação se Deus te enriquece, não é só para o seu uso pessoal, mas é para você ser providência na vida daqueles que Eu também creio não nisso. têm, Também né? creio nisso também. É Romanos 11:39, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Então, o grande problema é o que está em Provérbios 28:20. Ó, o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Sim. O que que significa, né? Às vezes as pessoas elas querem querem ter recursos, não é pecado, como eu falei, a gente Sim. procurar um padrão de vida melhor, ficar rico, milionário, não é pecado nada disso. Exatamente. Mas a grande questão é para que você quer? Né? Como é que você está propósito fazendo disso, isso? né? Qual o propósito E disso? o como E o isso? como? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, elas começam bem e terminam mal. Às vezes as pessoas querem chegar a um determinado momento, a gente vê até algumas séries aí no Netflix e em outros lugares, onde a gente percebe assim, pessoas que queriam ficar ricas, milionárias, viviam um padrão de vida que assim, não era realmente o delas, Sim. e elas, para poder alcançar esse objetivo, né? Porque como pessoas, elas acabaram passando por cima de um monte de gente, outras pessoas, ou pessoas cristãs, que Deus abençoou com essa bênção da prosperidade, enriqueceram, e daqui a pouco a pessoa nem mais ia no culto, nem mais ia na igreja, às vezes humilhava, desmerecia outras pessoas, e o nosso papel, se Deus nos der recursos, com esse deve ser com o propósito que o Leandro bem falou aqui, com o propósito para que você quer? Para abençoar a obra de Deus? Tem que ser sempre para abençoar o reino são os filhos de Deus, ajudar as pessoas, se não é para isso, então... Eu acho que um outro ponto também é você entender o que Deus tem para você, né? Sim. Porque assim, a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo ele sonda e conhece o nosso coração, né? Então Deus sabe, se ele te der um pouquinho a mais, Você você seja capaz de se afastar dele, né? Então, às vezes, se eu não me engano, acho que foi uma pregação que eu ouvi isso, né? Que fala assim, às vezes Deus vai te levar no conta-gota, mas não é porque Deus não gosta de você ou porque Deus te odeia. Não, de você, porque né? na verdade é um cuidado dele, porque ele sabe, a partir do momento que ele te der um pouquinho a mais, você vai se afastar dele, né? Então, Deus ele tem esse zelo para a sua vida. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender isso, né? Esse cuidado, esse amor do Senhor pelas Leandro, nossas vidas, falando né? nisso, que eu falei, estou com 55 anos na igreja desde os 12. Então, faz as contas aí, né? Então, mas assim, a gente vai sentir, a gente vai aprender alguns cuidados de Deus à medida que a gente vira pai também, né? A gente, por exemplo, né? Você falou, Deus não vai dar as coisas... Que nem, eu tenho 2 filhos, meus filhos já estão grandes, né? O Rafa está aqui com a gente hoje. E meu mais velho já vai fazer 25 anos. Mas quando eram menores, eu não podia chegar em casa com 50 barras de chocolate e falar para ele, toque um saco de chocolate, porque o papai é bom. Esse moleque come 50 barras de chocolate numa semana e morre. Não é verdade? Então, assim, alguns cuidados, não é porque você é ruim. Por que eu não dava então 50 barras de chocolate para sua filha? Por que você não manda ela ir para tudo quanto é lado? Por que você não dá as melhores coisas? Por que mesmo, às vezes a gente tem condição de fazer e não faz, porque sabe que isso vai gerar vai estragar. Exatamente. Vai estragar, né? Vai trazer um problema futuro, né? Uhum. E Deus vendo isso, assim, às vezes nos priva de algumas coisas, Sim. né? E às vezes, várias partes da minha vida, assim, que eu me senti que eu era alguém e Deus me ensinou que eu não era tanto assim, sabe? Eu devia ser um pouquinho Sabe menor. que eu tenho um termo que eu uso que é a boa medida de Lemuel. E lá em Provérbios aqui ainda tem um texto que diz assim, olha, Senhor, não me dê demais ao ponto de eu esquecer do Senhor e também não me dê de menos para viver murmurando. Né? Aí eu aprendi isso há muito tempo atrás, eu decorei a boa medida de Lemuel, é o necessário, né? Então Deus vai abençoar, quando a gente tem o coração disposto, Deus vai sempre nos abençoar, Sim, né? é verdade. Deus vai dar graça. E Deus prova os nossos corações, né? Exato. Então assim, e às vezes, cara, se você for um bom mordomo, que nem a gente leu, né, em Lucas, né? E Deus e conforme você vai avançando, você vai tendo esse cuidado, Deus vai acrescentando na sua vida, né? Porque é o que eu falei, né? É um crescimento espiritual. verdade. E a gente tem que buscar esse desenvolvimento, né? Sim. Deus não é responsável, né, Cadu? A ponto de deixar a gente ganhando e por lá na frente se arrebentar, né? Ele dá até estratégia de como fazer isso, né?
Isso. Você vai aí para Provérbios 12, 24 e diz: a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão tributários. O que isso significa, né, no contexto aqui, né? Que se a gente pegar, trabalhar da forma correta, fazer as Sim. coisas de forma planejada, realmente a gente vai conseguir, né? A gente entra até no outro aspecto do livro, né? Sim. Que é a questão do trabalho. Entrando nisso aí, Cadu, eu peguei uma reportagem, me chamou a atenção muito tempo atrás, eu busquei ela essa semana. Tem um estudo aqui que mostra que hoje 25% dos jovens entre 15 e 29 anos não trabalha e não estuda. 25%. Isso vem crescendo nos últimos anos, há uma questão de uns 10 anos atrás era 20%, 21% na verdade, caiu para 20%, depois subiu para 22%, 24% e hoje é 25,5%. Então, assim, pode ser uma série de fatores, né? Que tem fatores externos, a pandemia, uma série de coisas, pode ter mexido com as pessoas. Mas eu não consigo ver outra coisa assim, senão a preguiça, a falta de comprometimento com a própria pessoa, né? E com a própria família. E a gente vê várias advertências Em Provérbios. na Bíblia, né? Sobre a preguiça e tal, mas sobre a juventude, ele também fala algumas coisas muito interessantes, alguns versículos que nos ensinam, né, como nos portarmos na juventude, né? Ensina. Tem vários. A gente pega, por exemplo, aí o texto de Provérbios 20 e 29, né? Fala que a glória dos jovens é a sua força, né? Sim. Mas a beleza dos velhos são as suas cãs. Né? Inclusive, ele ensina, né, também existe a orientação bem conhecida de Provérbios 22:6, que é para fazer o quê? Ensinar a criança, o jovem, no caminho que ele deve andar. Assim. Mas existe essa questão do pai ensinar os filhos no caminho que ele deve andar, né? Porque hoje a gente vê que o pessoal entende, muitas pessoas entendem que a parte da educação cristã, por exemplo, tem que ser dada na igreja. E a igreja não é responsável por ensinar os nossos filhos, né? Deuteronômio capítulo 6, quando a gente pega todo o contexto judaico, eles não tinham escolas para ensinar os filhos. A responsabilidade da educação sempre foi o quê? Dentro de casa, dos pais. E no contexto de Provérbios, a gente vai perceber que as recomendações que ali são dadas, por exemplo, filho meu, atenta para a orientação do teu pai, aceite a repreensão de sua mãe. Quer dizer, a educação são dos pais, né? E até mesmo, a juventude, né, tem que aprender, a gente fala de conflito de gerações, a atentar a essas orientações que Provérbios passa, né? Tem que atentar referente a isso, porque essa educação são sempre os pais que têm que fazer, que têm que se esforçar. E até a gente teve um estudo no Connect bem bacana, que, com base em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, que lá, é claro, Deus dá uma ordem exata referente à questão da educação, e principalmente cristã. Ele fala o seguinte, que os pais eles devem ser intencionais, devem fazer isso com zelo e com perseverança. E quando a gente fala que zelo cuidado, dedicação e atenção. É verdade. Tem que querer fazer isso. Sim, porque Cadu também naquela época, né, Leandro, a gente tem que, né, quando falou não tinha escola, então na verdade o pai passava para o filho até a profissão dele, né? Exatamente. Ele ensinava o filho como o filho ia ter que ganhar o pão, como que ele devia se portar perante Deus. Então é uma sucessão de coisas, né? Hoje tudo bem, hoje eu sou engenheiro, o meu filho mais velho já quis fazer TI, o mais novo falou que quiser fazer cinema, sei lá o que ele quer fazer. Então, assim, os filhos não seguem mais assim os padrões dos pais, porque eles aprendem a fazer o que eles querem na faculdade, né? E fazem o que querem. Mas naquela época, não. Quando fala de ensinar o filho, é ensinar em tudo, né, Cadu? Em tudo. Em respeitar. A gente vem de uma... Na verdade, a nossa geração, né? Eu me incluo nessa, né? A nossa geração estragou muita coisa, né? A nossa geração estragou muita coisa. Então, eu me lembro, quando eu era criança, eu pedia bênção para meus pais na hora de dormir, né? E eu jamais fiz isso com os meus filhos, mas devia ter feito. Então, quando eu era criança, se eu me jogasse no mercado porque eu queria comprar um chocolate e meu pai não quisesse comprar, além de não ganhar o chocolate, eu ia ganhar umas palmadas, né? Hoje tem lei que você não pode nem bater no seu filho. Então, assim, é uma geração que veio estragando, né, a geração futura, né? Sim. E a gente foi flexibilizando.
E os jovens também, eles aprenderam então que a vida é diferente da nossa época de jovem, né? A gente, assim, eu tinha um respeito muito grande, né, pelos meus pais, né? Uma outra geração, né? Que nem assim, no versículo 22:6, né? Que fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se eu não me engano, eu não lembro onde que eu li isso, mas o Cadu, se ele souber, me ajuda aí, para não falar, né? Mas acho que é a cultura do judeu, né? Desde quando são crianças, as crianças, assim, acho que é uma cultura deles, né? Ensinar a Bíblia, né? Desde pequenininho eles já começam a memorizar a palavra do Senhor. Acho que é Deuteronômio 6, do 4 ao 9. A Shema, né? Isso. É isso. Então, assim, você vê, né, como a Bíblia ela nos orienta em tudo, né? A você ensinar a criança a meditar na palavra, né? E é interessante que Provérbios 6 fala assim, quer ver? Provérbios 6:6. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Sim. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão. Junta comida para o inverno, mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Né? Então você vê a palavra ensinando, né? Sim, a gente, né? E é assustador isso mesmo, né? Com essa geração que está vindo, né? Então é um quarto, pessoas, né? É um né? quarto da população jovem, né? E a culpa é nossa, né? Exatamente. Não é da outra geração, a culpa é nossa. Talvez não tenhamos ensinado. Eu tinha o hábito de falar mal da geração mais nova, eu ficava falando mal deles Nutella, direto. né? A geração Nutella. Aí a gente que mais escuta não, porque o pessoal é tudo Nutella, mas a culpa não é dessa geração. A culpa são dos pais, são dos tios, não é deles. A culpa foi que a gente quem sabe, veio de um contexto onde a coisa era muito difícil, aí a gente pegou, faz o que agora? Agora a gente facilitou demais para eles. Exatamente. Aí agora, eles são fraquinhos, não aguentam nada. A culpa é nossa. Verdade. A culpa é nossa, né? A gente lança a responsabilidade para terceiro, mas a culpa é nossa. Mas Provérbios ensina essa questão da juventude, né? Para a juventude ter uma atitude diferente, porque quem sabe a gente vem de um contexto errado, aprendeu as coisas erradas, mas a palavra de Deus nos orienta para o que é o certo, né? Provérbios 23, do 19 ao 21, e até recomendo você que está nos assistindo no podcast, anote todos esses versículos, depois você leia, viu? Vamos lá. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência vestirá o homem de trapos. Ou seja, está ensinando o jovem aqui a ser o quê? Diligente, atente, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas se conselho fosse bom, não se dava, né? Mas Provérbios ensina que aquele que ouve conselhos, como diz tem uma expressão popular que diz que quem ouve conselhos não ouve, quem aceita conselhos não ouve tadinho. Então, se a gente seguir os conselhos que Provérbios nos dão, com certeza vão ajudar a gente na juventude a se programar para uma velhice um pouco mais tranquila. Verdade. Eu escuto muito o pessoal falar para mim assim, eu até brinco às vezes com os meus clientes no escritório, eu digo assim, já pensou você com essa cabeça que você tem, com essa vivência, essa experiência de vida, e 20 anos de idade? Aí eu até brinco, você seria mais rico que o Silvio Santos, né? Seria mais rico, quem sabe, que o Elon Musk, que está dando palestra, fazendo um monte de coisa. Por quê? É claro que a experiência, né, vem com os erros, e como você falou no começo, às vezes com o erro, com os acertos, tem muitas coisas que a gente pode aprender sem passar. Né? Então, se a gente pode aprender sem passar, e Provérbios está cheio disso. É a sabedoria ali encarnada. Então, o que você vai fazer? Vou aprender, vou seguir as recomendações que lá estão, né? E a gente falando da geração, a gente chamou, né, que a geração Nutella, né? E colocou a culpa neles, mas que na verdade quem fez a geração fomos nós. O pastor Hamilton pregou sobre isso recentemente. Foi domingo passado, né? Domingo de manhã. Foi muito interessante a pregação. Para os irmãos terem uma noção aí, né? O Rafa veio para mim que dia foi, domingo passado, para os irmãos poderem acessar depois a pregação aí, pelo que ela está gravada também no YouTube, né? Queria deixar a data aqui, quando os irmãos ouvirem o nosso podcast e poderem acessar essa data. É uma pregação muito interessante, traz boas reflexões para a gente, né? Mas aí eles vão
se aglomerando, né? E a gente vê que as amizades também elas fazem grande diferença, né? Tem um estudioso, um psicólogo, que ele diz que você é O resultado. você é o resultado da média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, é interessante, né? Porque hoje também a gente tem que avaliar que a nossa geração, o pai e mãe já começaram a trabalhar. Então, nós também terceirizamos parte da educação dos nossos filhos para a escola, para a igreja, para todo mundo, né? Nós fizemos isso também. E deixamos os nossos filhos que as 5 pessoas que mais estão com eles não fossem os pais. E os irmãos fossem os amigos da escola. Então, assim, muitos dos nossos filhos, eles têm mais semelhanças com os grupos deles do que conosco. Exatamente. Porque passaram, as 5 pessoas com quem eles mais convivem são outros e não nós. Não estou fazendo nenhuma apologia para todo mundo sair de emprego, não trabalhar. Eu trabalho demais, né? Agora estou numa São fase. 2. Eu estou numa todo fase mundo agora aqui, o Leandro que eu também. saio segunda-feira de manhã de casa e chego em casa sexta-feira à noite. Então, mas graças a Deus minha esposa, né, tá em casa. Tá em casa não, está trabalhando também. Os meninos estão em escola e eles ficam em casa sozinhos um período. Mas durante a noite ela está com eles. Mas assim, é a nossa geração. Nós temos que fazer desse limão a limonada. E a gente tem que ensinar aos nossos filhos que as amizades vão influenciá-los para o bem e para o mal. Exatamente. Né? Eles têm que saber escolher também isso, né? A gente tem que estar atento. E a gente mesmo saber escolher, né? A amizade, né? Cadu e Leandro. E é interessante, né, que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele traz um ensino também para as nossas vidas, né? Está lá no capítulo 3 que fala assim, né? E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivermos com vocês, nem nos alimentamos à custa dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Né? Então, assim, e tem um outro versículo também, né, que fala a questão da semeadura, né? Sim. Então, assim, você planta aquilo que você colhe, né? Então, assim, é preocupante mesmo essa geração que vem, que não busca um direcionamento, né? Exato. Uma vida profissional, que não busca crescer profissionalmente, né? Então, assim, é bem preocupante, né? E é que nem o Cadu falou, né? Isso é nossa responsabilidade. O problema de nós hoje, me perdoa assim, mas é que a gente está muito com o hábito de terceirizar as nossas responsabilidades. É verdade, né? é verdade. Porque cada um de nós carrega um peso, né? Sim. Exatamente. Dentro do que, e juntando o que vocês dois falaram aí, né? A questão, o poder da amizade é um elemento extremamente importante. Porque às vezes a gente não percebe que eu sempre tive uma preocupação em relação à minha filha, né? Isso foi uns fatores que até quando a gente mudou aqui para a igreja, foi bem preponderante, porque a criança, o adolescente, ele vai crescendo, a gente tem que verificar quem são os principais amigos deles. E às vezes, a Bíblia é bastante clara na questão dos relacionamentos. Sim. E, inclusive, 1 Coríntios, capítulo 15, se não estiver enganado, diz assim, que as más conversações, outras versões falam as más companhias, corrompem os bons costumes. Exatamente. E Provérbios destaca isso. A gente leu vários versículos aqui que fala que a gente tem que evitar ter determinados tipos de relacionamentos. Ou seja, nós temos que analisar quem são os amigos dos nossos filhos e quem são os nossos amigos. Por quê? Nós vamos começar a assumir algumas características, né, deles e eles nossas. Já começaram a se perceber que quando a gente começa a acompanhar, conviver muito com uma pessoa, por exemplo, começa a assistir muito um programa, daqui a pouco você está repetindo frases daquela pessoa, daqui a pouco você está até mesmo copiando alguns traquejos, alguns jeitos dele também. Então a gente tem que tomar cuidado porque primeiro, o Provérbios ele fala sobre o tipo de relacionamento que a gente tem que ter, o tipo de amigo, né? Porque tem até um livro bacana de um determinado escritor que ele fala que tem amigos úteis, necessários, estratégicos, né? E íntimos. Acho que são 3 ou 4 tipos. Mas Provérbios 17 fala: em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que se faz o irmão. Não esse aqui é um tipo de amigo.
Não é todo mundo que é um amigo, por exemplo, para você levar para tua casa, para você abrir a tua casa, para você emprestar. Tem amigo que você não pode nem emprestar dinheiro. Concorda? Primeiro, é difícil ter, né? Segundo, para emprestar ainda por cima, né? Então, irmãos, isso é uma questão séria. Segundo, a gente tem que entender que tem amigo que você vai bater papo, que você conversa, que você brinca, mas não é um amigo que você chama para o churrasco. Não é verdade? Sim. Provérbios ensina que a gente tem que saber tratar isso. A gente tem que, dentro da questão da amizade, a Provérbios ensina também que a gente tem que entender que uma amizade verdadeira vai fazer com que a gente cresça e se aprimore como pessoa, como cristão, cresça profissionalmente. Eu falo, por exemplo, a gente tem, nós queremos uma amizade no nosso grupo aqui de estudos, né, que tem nos estimulado a crescer, a repensar a forma como a gente ministra a aula, a forma como a gente lidar até mesmo com as pessoas. Para mim eu tenho sido muito edificado com tudo isso. E Provérbios 27:6, olha que interessante, diz assim, ó: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, a gente tem que verificar até mesmo, a gente tem que saber como, se a gente é amigo verdadeiro, a como conduzir o outro e aceitar que te confronta, né? Na palavra, né? Porque às vezes nós vemos hoje, é muito normal o pessoal só querer ouvir aquilo que ele quer, né? Então, por exemplo, se o Pedro, não, vou falar determinada coisa com o Pedro, não posso falar porque ele vai ficar chateado. Mas assim, se eu amo de verdade, se ele é meu amigo, eu vejo que ele está no caminho errado, eu tentar conduzir e orientar. Né? Então, essa Provérbios ensina e mostra como que deve ser esse relacionamento de amizade. Né? Inclusive tem um texto no próprio livro de Provérbios, não me lembro agora onde está escrito, mas que diz que com ferro se afia. Então, por exemplo, se hoje você que está nos vendo, né, eventualmente você parou, fala assim, puxa, eu estou ouvindo esse podcast e, de repente eu estou me identificando com algumas situações porque eu estou, às vezes, assumindo alguns hábitos, eu estou fazendo determinadas coisas que eu estou vendo que não são agradáveis a Deus. A primeira coisa que você tem que repensar é quem são suas amizades. Né? Porque às vezes a gente está assumindo maus hábitos e a gente não está percebendo porque a gente está assistindo às vezes determinadas coisas que não são corretas, tem coisas que não combinam com a gente, né? Nós somos filhos de Deus, tem coisas que não combinam. Andamos e estamos em locais que a gente não deveria estar, e não é por conta do trabalho que a gente está ali, a gente está porque a gente quis estar. Sim. Então, Provérbios traz algumas orientações bem sérias em relação a isso, né? Exatamente. Tá? Então, a questão do valor da amizade e o tipo de amizade, porque determinados tipos de companhias, a Bíblia nos ensina, leia Provérbios, dá para você ler em um mês tranquilamente, sem atrapalhar a leitura anual da Bíblia. Dá para ler tranquilamente, você vai ver os conselhos que ele dá referente a essa questão. E é interessante dessa questão da amizade, né? Eu acho que é um conselho assim, busque o discernimento, né? É um dom do Espírito Santo, né? Para que você possa discernir aquelas pessoas que estão à sua volta, né? Isso não é errado, né? E também busque sempre pessoas que te levam para mais perto de Deus. Exato. Eu lembro que eu estava fazendo um curso de liderança e ele estava falando a questão disso, né? De que quando você está num grupo de amizade, até o momento que você tem alguém ali que está acima de você, que te levou num crescimento espiritual, mas a partir do momento que você está ali e naquele ciclo de amizade, não estou falando para você se desfazer das pessoas, não é isso, mas naquele ciclo você já cresceu tudo que tinha que crescer, então ore para que Deus te dê novas conexões, né? Para que te levem outras amizades, para que te leve um crescimento maior daquilo que você já tem, né? Então assim, e analisar realmente as amizades, né? As pessoas que estão à sua volta. Peraí, esse meu amigo aqui, ele está me levando para mais perto de Deus ou está me afastando de Deus? Né? Então acho que a Bíblia nos ensina isso, né? Que nem você falou, né? Da questão das amizades. Então assim, buscar esse direcionamento também e ter esse discernimento espiritual, né? Sim. Uhum. É isso, né? A Bíblia lá no comecinho, lá em Gênesis, né? Ele usa um termo bem interessante que eu usei isso para minha vida inteira, aprendi muito novo. Num certo momento, né? Um pai manda o seu servo lá na terra dele para buscar uma mulher para o filho, né? E nesse caminho esse cara ele fica assim bem preocupado, né? Porque pesa sobre os ombros dele a responsabilidade de trazer alguém que o chefe dele quer. E a oração que ele faz para Deus é o seguinte: Deus, me dê um bom encontro. E na minha vida inteira eu pedi isso, Cadu, minha vida inteira. Pedi bons encontros para a igreja, para eu encontrar pessoas boas que me conduzissem
na igreja, bom encontro no meu casamento, bom encontro, né, as amizades dos meus filhos, as minhas amizades, para os meus pais, né, os encontros dos meus pais. Então eu sempre pedi isso para Deus, que desse para nós boas amizades, bons encontros, para que você tivesse boas pessoas no seu caminho, né? E eu oro isso sempre a Deus para que faça isso na vida dos meus filhos, sabe? Para que eles vão encontrando pessoas que vão direcionando eles para as coisas de Deus, vão direcionando eles nas coisas que eles gostam de fazer. E eu vou falar um negócio aqui publicamente, estão os dois aqui, Pedro e o Rafael, né? Estão na técnica aí. E assim, o Pedro tem sido assim, uma pessoa bem importante para a gente, né? Porque ele tem ajudado o Rafael a crescer no ministério, né? Hoje o Rafael já mexe com coisas que não mexia antigamente, pelo incentivo do Pedro, né? Então, assim, como o Pedro também acho que teve bons encontros na vida, né, de pessoas que trouxeram ele, Sim, né, para ser essa fortaleza que é para nós hoje. Então, hoje o Pedro é um bom encontro para outros jovens e adolescentes que estão encontrando no seu caminho, né, esse homem de Deus aí, tem ajudado outros adolescentes e jovens a crescerem. Então a amizade faz toda a diferença, de fato, né? Como nós falamos, sim, vai levar a gente para bons caminhos e maus caminhos, querendo a gente ou não, né? Às vezes a gente, a hora que vê, a coisa já te pegou, né? O laço já está fechado e você não consegue se separar. Mas eu queria, assim, tem vários assuntos aqui, o livro de Provérbios é tão bacana, né? É muito legal. Mas eu queria encerrar, o Leandro começou a fala dele falando sobre os dons do Espírito, né? E um deles é o domínio próprio, né? Sim. E hoje está tão em voga esse assunto, né? Que é o autocontrole, a inteligência emocional. Mas assim, a Bíblia sempre trata disso, né? Da questão do autocontrole e dessa inteligência emocional. Tanto é que o versículo que nós começamos é esse, né? Sobretudo guarda o teu coração, né? Porque deles procedem a saída da vida. Mas a Bíblia ensina muito isso, a gente ser comedido com as coisas, né, Cadu? E eu vi que você separou aqui pelo menos 3 versículos aqui para a gente compartilhar com os irmãos aqui e encerrar esse podcast de hoje. Exatamente. Ó, Provérbios 16:32 fala assim, ó: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Para você ver a questão do domínio, né? Sim. Às vezes a gente está nervoso. Eu me lembro que em uma determinada situação eu estava nervoso, eu estava irritado com algumas coisas. Aí eu vi uma frase. Quando eu vi aquela frase, aí eu fiquei mais inflamado. Aí quando eu ia falar, aí a pessoa, eu estava nervoso, estava pronto, aí estava me aproximando da pessoa, a pessoa foi e falou determinada coisa, aí eu peguei, a pessoa pegou, explicou determinada coisa, eu não tinha comentado nada ainda, mas não era nada daquilo que eu estava pensando. Né? Porque aí eu falei assim, se eu tivesse explodido naquele momento, tinha falado, ia passar vergonha. Sim. Mas e a Bíblia aqui nos recomenda a fazer o quê? A sermos comedidos. Sim. Não é 8 nem 80, a gente tem que aprender o caminho do equilíbrio. E essa questão, essa virtude do fruto do Espírito, que é o autocontrole, a Bíblia toda sempre tratou isso. Se a gente vai em Provérbios 25:28, por exemplo, diz assim, ó: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você está aberto, né? Está aberto. Tem um livro muito bacana chamado Amei uma Jovem. É Walter Trubich. Ele fala sobre uma história, é um compêndio de várias cartas que foram trocadas entre um casal e um pastor, e esse jovem estava aprendendo a como lidar com a questão sexual, os impulsos sexuais dele. E tem um trecho que o pastor vai orientar, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, pastor, né? Ele está no contexto africano, não é brasileiro, de cerca de 50 anos atrás, né? Aí ele fala o seguinte, pastor, eu me apaixonei por alguém e eu quero casar, e na verdade a prostituição era muito comum, sim, lá. Aí ele queria assim, ele falou assim, mas eu como cristão, e ele, esse rapaz era até um seminarista, eu como cristão, eu como homem, né, eu não deveria primeiramente me relacionar sexualmente com a pessoa, para depois aí a partir daí, né, poder de fato me casar com ela? Porque não termo lá na cultura deles, né, eles dizem porque eles tinham mulheres que eles chamavam de aguadas. Então, para poder saber se ela era uma mulher aguada ou não, aí o pastor fala o seguinte, olha, se você eventualmente você estiver com fome, e você você está passando um determinado local, aí você está vendo na vitrine um lindo prato, ou no açougue, aquela carne bonita, e isso dá o direito de você ir lá e pegar aquela carne e sair?
Dá mordida, dar embora, mordida e provar? Aí ele falou, não. Então, da mesma forma é isso, você tem que aprender a controlar os seus impulsos, porque Deus te deu essa capacidade, Deus te deu isso, mas isso para ser desfrutado no momento, no local próprio, porque aqui a gente está falando, quando a gente fala da questão da temperança, do domínio próprio, da inteligência emocional, não é algo só especificamente relacionado à questão sexual, a questão, ou relacionado à questão, eventualmente, de saber lidar com os relacionamentos, mas é relacionado em tudo, com a né? questão financeira, está relacionado com tudo. E a gente tem que aprender a como trabalhar, a como pedir a Deus a graça, como o Leandro bem pontuou, para que a gente acabe não errando, porque o versículo é muito claro que as consequências do descontrole são grandes. É verdade. São grandes. O que a gente mais percebe são as pessoas hoje chorando e lamentando pelo fato de não terem, às vezes, saber lidar Sim. com as situações e ter esse autocontrole, né? Até a Bíblia fala assim, ó, que o tolo, né? Porque aqui em Provérbios ele faz uma comparação, né, um paralelismo entre o tolo e o sábio. Sim. E ele fala que o tolo, ele fala no capítulo 29, versículo 11, ele expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Sim. Ou seja, está falando sobre a questão da gente aprender a ter esse domínio próprio, a se segurar, a saber, olha, peraí, não é bem esse caminho, a gente aprender a pedir a graça de Deus e trabalhar todos os dias. Porque quando é que esse autocontrole vai ser exercido? O Leandro já pontuou bem isso daqui hoje. É no momento de ira. Quando é que a minha paciência vai ser provada? Né? Quando é que eu vou mostrar que eu vou ser paciente? Quando numa situação estressante. Ô, Leandro, como que você, me conta aí, assim, você consegue se controlar bem? Como que você... É um exercício diário, né? Que a gente que dirige, que trabalha, que, né, tem família, a gente vive em vários contextos do dia, Sim. né? É uma luta diária a gente manter o controle. Né? É uma luta diária, né? Eu vou falar para você assim, tem áreas da minha vida que às vezes eu consigo controlar bem, né? Mas tem algumas áreas que Deus vai te desestabilizando, né? E essa questão do domínio próprio, por isso que é importante a gente estar o tempo todo meditando na palavra, né? Porque Mateus 12 fala, né? 12:36, né? Que nós prestaremos contas de todas as palavras inúteis que saem da nossa boca. Né? Então, assim, e uma vez que você fala, não tem como voltar atrás. Já lançou, né? Já lançou, é uma né? flecha lançada, né? Já foi, né? E assim, as pessoas, às vezes, elas demoram a entender que tudo aquilo que sai da nossa boca, ela gera uma influência no mundo espiritual. Né? E isso tem um peso muito grande. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse domínio próprio, tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, dá vontade de falar? Dá. É verdade. Mas se eu falar, qual vai ser as consequências? Porque a palavra fala, né, que o poder da vida e da morte está na nossa boca. É verdade. Né? Então, assim, ou a gente tem o poder de levantar uma pessoa ou de matar ela. Sim. Né? E às vezes a gente mata a pessoa, não fisicamente, mas espiritualmente. É verdade. Sim, Né? Então, para você trazer aquela pessoa de volta, é difícil. Né? Reconquistar, Reconquistar uma pessoa de um volta. Problema terrível. Entendeu? Né? E às vezes a gente esquece disso, né? Eu me lembro que, muitos anos atrás, né? Hoje assim, hoje eu acho que eu já falo menos já, né? Eu pretendo assim, eu procuro falar assim quando você tem de fato alguma coisa para edificar, não ficar falando muito, né? Mas eu me lembro que eu trabalhava numa empresa multinacional e às vezes chegavam alguns e-mails assim, bem mal criados, sabe? Às vezes questionando algumas coisas e tal. E aí eu pegava e redigia, aí eu respondia assim na mesma altura, sabe? Seu sem vergonha, tal, não sei o que lá, tal. Aí eu redigia todo o texto, aí eu lia de novo. Não, seu sem vergonha não, né? Melhorava um pouco o texto, né? Aí, esse texto aqui não ficou legal, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui vai acabar. Aí eu li de novo, deixa eu tirar, esse aqui também ficou muito agressivo. Rapaz, deixa pra lá, nem vou mandar e-mail, deixa esse cara pra lá. Então, assim, de fato, você tendo o controle das coisas, né? Sim. E hoje eu dirijo 4.000 km por mês, né? Eu ando bastante. Muito. Então, assim, eu tenho várias experiências de trânsito, né? Mas agora minha estratégia é vidro fechado, ou deixo o praise, né? O central praise tocando os hinos que eu gosto, põe num volume que seja suficiente para não ouvir nem as buzinas. E vida que segue, seja feliz. Acho que a maior prova do ser humano está no trânsito. Isso é verdade. De você ter o domínio próprio, né? É de fato assim, a gente nunca vai chegar à perfeição, né? Nunca vai chegar. Isso.
mesmo decorando todos os provérbios, a gente vai chegar muito próximo da perfeição o dia que nós dermos vazão ao Espírito Santo de uma forma extraordinária, né? Quando você estiver dominado pelo Espírito Santo de uma forma muito grande, né? Mas é que a gente falou, a dinâmica da vida, né? Não deixa a gente fazer totalmente isso. Mas à medida que a gente vai crescendo na graça, crescendo na fé, essas coisas vão melhorando na gente, né? Sim, com certeza. E aquilo que nós falamos da comparação, né? A gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu acho que é legal a gente sempre se comparar com ontem, né? Como que eu estou hoje espiritualmente falando em relação ao Kleber de hoje é 7 de setembro, né? 7 de setembro de 2023, né? Então, a gente sempre fazer uma análise da gente com quanto nós crescemos, seja o que for em conhecimento, na graça, sendo apoderado pelo Espírito, no trato com as pessoas, ou mesmo na sua condição financeira. Sim. Mas deixar de se comparar um com o outro, né? Sim. E comparar você com você mesmo, né? Como que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Acho que... E até dentro disso que você está comentando, né? O livro de Provérbios, a sabedoria, né? Se a gente vai no capítulo, acho que é o capítulo de número 2, a sabedoria clama pelas ruas, né? E a sabedoria que o livro de Provérbios ele mostra não é um aglomerado, não é um conjunto de palavras, de conhecimento sobre as coisas, mas é a sabedoria de Deus para como lidar com as situações, a como lidar com os problemas, a como lidar com as pessoas, a como lidar com os nossos sentimentos, a nossa percepção do mundo, das coisas. A sabedoria, inclusive a Bíblia é bem clara lá no livro, na Epístola de Tiago. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, busque a Deus que a todos dá livremente, né? Então, quer dizer, e o livro de Provérbios está cheio dessa sabedoria, uma sabedoria que não é um conhecimento apenas para você poder aprender, isso aqui é uma xícara, o que tem dentro dela é água, mas ele vai ensinar como você, na verdade, lidar com os principais problemas da sua vida. Se hoje, aquele que nos assiste está enfrentando muitos problemas, assim como eu, né, como nós todos aqui enfrentamos, o que você tem que pedir? Leia Provérbios, peça a sabedoria de Deus e o Senhor, pela instrumentalidade do Espírito Santo, vai dar o direcionamento para você saber como lidar e resolver alguns problemas, né? E entendendo que a verdadeira sabedoria que está em Provérbios, Kleber e Leandro, é a sabedoria de Deus que vai nos conduzir a uma vida de temor a Deus. Sim. E temor de Deus dentro do livro de Provérbios, porque a sabedoria vai nos conduzir a isso, não é a questão de ter medo de Deus, né? Se o pastor Dias estivesse aqui, era a primeira coisa que ele tinha falado antes de começar o podcast. O temor a Deus não é que é o ponto principal ao qual a sabedoria conduz, não é uma questão de medo, mas o temor a Deus aqui é o quê? É uma atitude reverente, Exato. de respeito, de que você tem em relação àquele que você ama. Então eu amo a Deus sim, mas você ama de verdade? Então você tem uma preocupação em não desagradá-lo. E os conselhos que estão nos 31 capítulos de Provérbios que foram aqui separados para nós, trazem essa realidade. Você ama a Deus, então você vai se portar e andar por esse caminho, né? Então você que está aí, nos assistindo, tenha essa consciência aí que o propósito do livro é justamente esse. Inclusive a gente lança um desafio, hein? O desafio é ler o livro de Provérbios, marcar todas as vezes em que aparece a palavra sabedoria e temor do Senhor. Marca tudo e coloca aí nos comentários abaixo, você põe aí, quantas vezes aparecem essas duas palavras no livro de Provérbios, hein? É isso aí. Muito bom. Vamos encerrar aqui. Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco aí, assistindo esse podcast. Como o Cadu falou, leia o livro de Provérbios, faça os comentários aí. E queria pedir para os irmãos se despedirem aí, falar se as suas expectativas foram alcançadas nesse podcast e qual que é a sua palavra final. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Foi muito edificante, né? Porque essa troca de experiência, de informação, isso acaba te enriquecendo bastante, né? Então eu agradeço a Deus por esse momento. E quando você estiver lendo Provérbios, né, permita a palavra te confrontar, né? Permita você ser moldado por Deus, porque é a partir do momento que você volta seu coração para Deus e você começa a buscar esse temor, né, esse temor do Senhor,
E a partir do momento que você começa a adorar ao Senhor, né? Você se torna mais parecido com Ele. É verdade. Né? Por isso que Deus pede o tempo todo, né, a nossa adoração. Porque Ele sabe que aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhante àquilo. Né? Então, se você adora a riqueza, você acaba se tornando uma pessoa, não é verdade? Então, quando você adora a Deus, você se torna cada vez mais semelhante a Ele. Sim. Né? Então, e Provérbios, ele traz esse ensinamento para as nossas vidas, né? Conforme eu falei lá no começo, o Provérbios, ele traz esse relacionamento com Deus, sobre o caráter de Deus, né? E te leva a você ter essa vida de intimidade com Ele. Verdade. Cadu. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? E pela paciência de todos me ouvirem. E só para poder terminar, o propósito, né, do livro de Provérbios e o que a sabedoria verdadeira ela produz, né? Provérbios capítulo 1, versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, aqui está o convite para conhecer mais de Provérbios e abraçar essa sabedoria que constantemente, né, que Deus, pela sua graça e misericórdia, deixou aqui registrado para que nós aplicássemos na nossa vida. Não apenas decorar, mas viver, que é o mais importante, né? É verdade. Muito bom, muito obrigado, Leandro. Obrigado, Cadu. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafa. Quero convidar os irmãos para assistirem também, além do podcast, a aula que vai ser ministrada de Provérbios. Também estará nas nossas mídias sociais, especialmente no YouTube. E lembrando também que eu falei sobre uma pregação do pastor Hamilton. A pregação ocorreu no dia 1º de setembro de 2024, que é o ano que nós estamos. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua paciência e audiência. E nos vemos na próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.